Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. TRT de Goiás investe em inteligência artificial com técnicas inovadoras que revolucionam o jeito de pensar e executar ideias. Ministério Público do Trabalho, em Goiás, desenvolve projeto Cozinha e Voz, que visa promover o acolhimento, a inclusão e a empregabilidade da população transexual e travesti. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre os reflexos da reforma trabalhista na saúde mental e relações de trabalho. O Hora Extra está começando agora. TRT de Goiás investe em inteligência artificial com técnicas inovadoras que revolucionam o jeito de pensar e executar ideias. Durante todo o mês de outubro, magistrados e servidores se debruçaram sobre o assunto, que culminou com o lançamento do novo portal da intranet. O encerramento das atividades do projeto Outubro da Tecnologia foi marcado pelo lançamento da nova intranet do TRT da 18ª Região. Com a presença do desembargador Platão Teixeira de Azevedo Filho e de vários servidores do tribunal, os resultados do projeto foram apresentados e o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação destacou a importância da iniciativa. Ao longo desse ano, a gente liberou uma série de soluções de tecnologia. A gente contratou a solução do Google, a gente liberou uma nova solução de gabinete virtual. E a gente percebeu que mesmo tendo entregue todas essas soluções para os nossos clientes internos, a gente percebeu que eles não sabiam utilizar algumas funcionalidades avançadas. Então, o que a gente fez? A gente juntou esses gaps que existem no conhecimento dos colegas e fizemos uma série de oficinas ao longo do mês de outubro. Um dos avanços apresentados, a nova versão da intranet, foi alcançado graças à parceria entre a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Coordenadoria de Comunicação Social do TRT. A diretora Márcia Bueno explicou que as mudanças foram desenvolvidas de acordo com as necessidades dos usuários. Nós já tínhamos a intranet, mas nós percebemos que o usuário reclamava do excesso de informação e eles não conseguiam localizar aquilo que eles queriam, a informação desejada, porque estava tudo misturado. Então, nós percebemos que havia uma necessidade de segmentação de conteúdo e informação e também oferecer um ambiente mais moderno, mais simplificado, mais amigável para esse usuário. Com as melhorias, é possível, de forma rápida e prática, ficar por dentro de tudo o que acontece no tribunal por meio das notícias, se inscrever nos cursos promovidos pela Escola Judicial ou ainda se inteirar sobre as novas ferramentas de tecnologia da informação disponíveis para o usuário interno. A ideia foi oferecer um layout mais moderno e segmentado por assunto, de forma a facilitar a navegação pelas diferentes páginas: tecnologia, pessoas, judiciário e capacitação, além da página principal, que divulga assuntos institucionais diversos. E entre tantas mudanças e melhorias, é importante destacar que a versão móvel do portal também recebeu atenção especial. O acesso pelos smartphones foi facilitado e o resultado de todo esse trabalho é uma navegação mais ágil e uma maior interação com os usuários. Oferecendo a ferramenta, os mecanismos, o usuário vai conseguir buscar essa informação, repassar essa informação, compartilhar mais. Nós queremos principalmente que o usuário da atividade fim, aquele que trabalha em VAR, em gabinetes, também utilize mais a nossa intranet também para resolver o seu dia a dia. Ministério Público do Trabalho em Goiás desenvolve o projeto Cozinha e Voz, Empregabilidade Trans. A iniciativa visa promover o acolhimento, a inclusão e a empregabilidade da população transexual e travesti no estado. Veja a matéria. Na roda de conversa, um bate-papo descontraído entre o procurador-chefe do Ministério do Trabalho em Goiás, Dr. Tiago Ranieri, e os 35 homens e mulheres transexuais participantes do evento. O assunto em pauta era sério: direitos trabalhistas e combate à discriminação. O encontro foi parte da primeira edição do projeto Voz e Cozinha em Goiânia, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho que começou em São Paulo e que agora também auxilia a população trans no estado de Goiás. Verificou-se que as nossas investigações em termos de discriminação para com essa população transexual e travesti era muito pequena e verificou-se que a causa disso era pelo não acesso ao mercado formal de trabalho.
Então, o projeto ele parte de uma premissa de promover o trabalho decente no mercado formal de trabalho a partir dessa população. O curso ele prevê aulas de poesia, aulas de programação neurolinguística, aulas de coaching, acesso à cidadania com a Defensoria, com o Ministério Público do Estado, com o Ministério do Trabalho e Emprego, com médicos, com psicólogos, odontólogos. A ideia é construir toda a identidade, promover a construção dessa identidade desse público, depois capacitá-los para que eles possam ter acesso a esse mercado formal de trabalho que é bastante concorrente. Bárbara Arcanjo é uma das participantes que abraçou a oportunidade e já sentiu uma verdadeira transformação logo nos primeiros dias. E o que o Ministério Público do Trabalho do Estado de Goiás, junto com os apoiadores desse curso, fizeram por mim, estão fazendo, é uma coisa que eu esperei 32 anos. Eu nunca estive tão feliz na minha vida, né? Isso não é sem ser demagoga, não é clichê, não é verdade. Sabe, eu nunca estive tão consciente, porque aqui a gente teve aula PNL, coach, direitos civis, sobre retificação, defensoria pública. Sabe, hoje eu sei que eu não estou sozinha, que eu tenho quem recorrer, aonde recorrer, né? O que é direito meu. Eu já tive uma vez uma experiência em 2009 de ser demitida de uma empresa porque eu não podia usar o banheiro feminino e eu não sabia a quem recorrer, sabe? Não podia usar meu nome social. E aí, hoje eu sei que direitos eu tenho, quem eu posso procurar, como eu posso chegar para falar, olha, não é assim. E aí, literalmente, não é a mesma pessoa. E essa porta que se abre para a Bárbara e tantas mulheres e homens trans representa muito mais que aumentar a chance deles no mercado de trabalho. Aqui, cada história de vida tem suas particularidades, mas para todos, o fortalecimento como pessoa, com todos os direitos respeitados, é com certeza a parte mais importante. O que aconteceu foi uma questão de autoestima mesmo, de amor. Porque o amor, porque esse aqui é um projeto de amor, é fruto de um amor, de boa vontade, de empatia, né? Me tomou uma coragem, sabe? Assim, surgiu uma coragem, uma força. Agora você pode, né? A boa notícia é que esta é apenas a primeira edição do projeto em Goiás. O trabalho será contínuo e mais pessoas terão ótimas oportunidades pela frente. O projeto ele é uma política institucional do Ministério Público do Trabalho. A ideia é ter várias edições, quantas forem necessários, para que nós realmente efetivemos o acesso formal ao mercado de trabalho dessa população transexual. Também, nesse primeiro momento, trabalhamos com a população transexual, mas nada impede de trabalharmos também com outro público em situação de vulnerabilidade. O foco agora é esse, mas podemos, enfim, com o desenvolver do projeto, escolher outros públicos que estão em situação de vulnerabilidade. Nessa edição Cozinha e Voz, as aulas de culinária foram destaque no projeto. E quem ficou feliz da vida foi John Maia, de 35 anos. O sonho de se tornar chefe de cozinha está bem próximo. Eu acho que se não fosse o projeto, hoje, Empregabilidade Trans, Cozinha em Voz, eu não teria condições de ter condições de pagar um curso desse. Então, para mim, é uma oportunidade muito grande. E se o objetivo era concretizar a inclusão social do público trans no mercado de trabalho, um bom caminho foi percorrido com o projeto. Basta ver o que John Maia fala sobre o futuro dele. Como é que você se vê aí daqui uns meses, vamos supor, daqui 6 meses? Chefe John Maia. No próximo bloco, a advogada Carla Carneiro fala sobre os reflexos da reforma trabalhista na saúde mental e relações de trabalho. Fique com a gente, voltamos já. A nova dinâmica produtiva trazida pela reforma trabalhista pode contribuir para o aumento dos transtornos mentais, que já são a terceira maior causa dos afastamentos do trabalho no Brasil. E para falar sobre os reflexos da reforma trabalhista na saúde mental e relações de trabalho, nós conversamos hoje com a advogada Carla Carneiro, que é doutoranda em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora Carla. Muito obrigada, Fabiola.
Doutora Carla, ainda é um desafio falar de saúde mental na vida contemporânea? A impressão que temos é que o modelo produtivo exige de nós cada vez mais, né? Ficamos cada vez mais atentos e diminuímos o tempo de lazer. Isso pode afetar a nossa saúde mental? Os estudos demonstram que esses momentos de crise econômica, social, política, né, e também os novos modelos de gestão estão nos adoecendo. Como você diz, esse modelo produtivo capitalista, né, e que tem um ideal neoliberalista que é globalizante, ou seja, não é um movimento local nem nacional, é um movimento global, né, a tendência dele é exigir o máximo de produtividade com o menor custo possível, né? Qual é o problema? Isso não é problema, vamos dizer assim, desde que você adote práticas equilibradas, humanas, né, e respeitosas para com o trabalhador. O grande problema é quando nascem as gestões, né, que adotam práticas perversas, né, como, por exemplo, exigir metas, cumprimento de metas que são inatingíveis, né, ou você praticar a perversidade, né, a mentira, a maldade, para desenvolver um alto índice de competitividade. Você, enquanto líder, enquanto gestor, quando faz isso, você pode até alcançar aquele resultado econômico que você esperava, mas você vai alcançar também um sem número de trabalhadores adoecidos, né, uma equipe totalmente dividida e desfeita. Então, é esse o cenário atual. E é lógico que falta sim o tempo do lazer, né, e do descanso, porque as próprias mídias sociais, os próprios equipamentos, a própria comunicação é muito rápida e não permite que a gente faça aquele trabalho de desconexão do trabalho que é tão importante para todos nós. Com certeza. Acerca da comprovação, né, do nexo causal entre a doença mental, o transtorno psicológico e a atividade que o trabalho exerce, nós temos uma pergunta da advogada Eliane Platon. Vamos lá? Olá, doutora Carla. Eu gostaria que a senhora comentasse a dificuldade que encontramos no processo do trabalho quando, diante de uma doença mental, o estabelecimento do nexo aí causal ou concausal dessa doença com o trabalho. Porque sabemos que, via de regra, essas doenças, principalmente depressão, elas ocorrem em razão de uma predisposição genética, uma fragilidade emocional da pessoa. E o que a gente vê nos processos é que nem sempre os peritos conseguem fazer assim de forma precisa e técnica esse estabelecimento. Então, essa pergunta é muito apropriada. Quero agradecer a doutora Eliane por tê-la feito. Ela é um motivo de grande preocupação para todos nós, né? A grande alegação, e isso é verdade, é que o adoecimento psíquico, né, ele é subjetivo, ele é invisível, né? E essa é a grande dor daqueles que estão adoecidos, né? Eles sentem tudo aquilo, eles percebem toda essa realidade, mas não tem como demonstrar aquilo fisicamente. Aí é que vem a necessidade dos peritos e daqueles que estão preparados para testar se tem ou não nexo causal. O que foi visto, inclusive, no nosso 8º Congresso Internacional sobre Saúde Mental no Trabalho, realizado agora na última semana, em Goiânia, é a grande necessidade de se dar formação aos peritos já cadastrados pelo TRT-18, né? No sentido de que a perícia não se restrinja tão somente a uma anamnese do paciente, né? Conversando, vendo isso ou vendo aquilo, mas que também o perito vá até a organização do trabalho e ele perceba dentro do contexto da organização se aquele adoecimento realmente ele tem como causa ou com causa o trabalho ou não. Inclusive, uma das nossas propostas enquanto o fórum, né, para o Congresso, e provavelmente vamos encaminhá-lo ao Ministério Público do Trabalho, é que foi uma proposta nossa, de que quando o tribunal tivesse um filtro eletrônico nas ações, percebesse que há um determinado número de ações contra uma empresa,
com uma série de agravos, de adoecimentos, de práticas, uma determinada quantidade, ele já comunicasse esse fato ao Ministério Público do Trabalho para que, abrindo uma investigação, o Ministério Público já tenha como solicitar uma perícia, né, de saúde mental dentro da empresa para perceber quais são as práticas organizacionais. E aí, vamos dizer que essa empresa esteja praticando assédio moral organizacional ou que essa empresa esteja fazendo com que os trabalhadores, né, adoeçam em série por Ler-Dost. O que vai acontecer? Então, quem tem que mudar é a empresa, né? E não é a justiça esperar que aquele trabalhador adoecido, que hoje já nem recebe um benefício previdenciário, tenha que bater às portas da justiça para conseguir reconhecer o seu direito. E aquelas pessoas vão continuar adoecendo. Certo. Doutora Carla, a reforma trabalhista que completou um ano em 11 de novembro, ela trouxe reflexos para a saúde mental do trabalhador? É verdade que ela desconsiderou normas basilares de segurança e saúde? Primeiro, o que eu percebi é que os empregadores passaram a achar que podiam fazer o que quisesse com o trabalhador, que tudo valia, né? Desde a fraude contratual, que é contratar o empregado como se pessoa jurídica fosse, né? Como se autônomo fosse, até não pagamento de salários e, por último, né, despedimento sem pagamento de rescisões, das verbas rescisórias. Então, isso tudo causou o quê? Medo, né? Medo, pânico, ansiedade, transtornos que têm como objetivo, né, o adoecimento mental, né? Então, isso foi um fato. E fora disso, o que nós vamos encontrar dentro da reforma que é adoecedor? Né? Nós vamos encontrar um contrato de trabalho intermitente que ele é invisível, ele só existe para o empregador. O empregador sabe que tem X contratados e que quando ele quiser, ele lança a mão daquelas pessoas. O empregado não, ele fica em casa esperando. Ele não sabe que dia ele vai ser contactado, que dia ele vai trabalhar e muito menos quanto ele vai ganhar. O que isso gera na pessoa? Né? Se a gente olhar os contratos 0 hora na Inglaterra, gera depressão. Né? Gera depressão, adoecimento psíquico fortíssimo, né? Inclusive suicídio. A própria terceirização. A terceirização de todas as atividades, inclusive a atividade fim, o que ela vai permitir fazer? Que uma empresa terceirize todos os seus setores, né? Então, eu vou multifacetar essa empresa. Eu vou dividir em blocos esses trabalhadores, que vão ser grupos diferentes, geridos por gestores diferentes, com características de pagamento, de remuneração, de observação de normas de saúde e segurança do trabalho diferentes, né? Imagina, isso pode ser o caos, né? Então, como é um movimento global e o objetivo é redução de custos a qualquer custo, o que nós já estamos vendo, né? O aumento e a pulverização do trabalho análogo a trabalho escravo no Brasil, que hoje não está só no meio rural, mas também no meio urbano, né? E também o uso da mão de obra infantil. O quadro não é bom, ele realmente adoece, né? E tem adoecido em muitos trabalhadores. Ok, doutora Carla, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje conversando com a advogada Carla Carneiro sobre os reflexos da reforma trabalhista na saúde mental e relações de trabalho. Fique com a gente, não saia daí. Hora Extra está de volta hoje conversando com a advogada Carla Carneiro sobre reforma trabalhista, saúde mental e relações de trabalho. Doutora Carla, nós vamos agora à pergunta do advogado Renan Ferreira, que fala da questão da mulher na reforma trabalhista, né? Olá, doutora Carla, tudo bem? Com essa nova reforma trabalhista, o que a senhora tem visto quanto à mulher trabalhadora nesse ensejo do dia a dia? Já se passou praticamente um ano, né, dessa reforma trabalhista. O que a senhora tem enxergado de grandes mudanças e avanços para o nosso direito trabalhista? Infelizmente, Fabiola e doutor Renan, o que eu vejo é que não houveram avanços, né? Na verdade, a minha concepção é que a reforma veio legalizar
aquilo que já era praticado ilicitamente pelas empresas. E cito um exemplo, por exemplo, a questão do intervalo de 15 minutos antes da jornada extraordinária. Era uma conquista social feminina, né? Nós temos, o nosso corpo é diferenciado, nós temos atividades diferenciadas, né? O fato da maternidade, de tudo, nos gera consequências para o nosso corpo. E por isso o legislador veio em socorro da mulher e deu esses 15 minutos antes de qualquer início de jornada extraordinária. Esse direito foi retirado pela reforma trabalhista, né? Um outro direito que foi gravemente afetado, né, é o direito do nascituro. O direito do nascituro saudável, né, e digno. Por quê? Porque a partir do momento em que a mulher, para não executar determinada atividade insalubre, ela tiver que apresentar um atestado médico, ela não vai apresentar. Ela é mãe de outros filhos, ela vai ser mãe naquele momento, né? Mulher grávida ou lactante. Ela precisa daquele trabalho, ela precisa daquele salário. O resultado era que ela vai trabalhar em condições insalubres, vai colocar em risco o bebê e a própria saúde, e nós podemos ter aí muitos casos de abortos espontâneos por conta dessas condições, ou mesmo fetos, né, com situações de degeneração, ou de malformação, porque a mãe foi obrigada a se expor àquelas condições. Então, realmente, eu não vejo avanço, eu vejo retrocessos. E, por consequência, pode também afetar a saúde mental da mulher trabalhadora. Sim, porque vamos imaginar todo esse contexto, né? Nós estamos num contexto de crise econômica, nós estamos num contexto de precarização dos contratos de trabalho, né? E de desemprego. Então, se eu preciso do emprego, mas eu tenho políticas públicas que não me atendem, fornecendo creches para os meus filhos, entende? O contexto é todo esse, né? Tudo leva a um adoecimento. Doutora Carla, uma última pergunta. No futuro, é possível pensar em uma evolução da sociedade de forma que o avanço tecnológico, a inteligência artificial possam oferecer ao trabalhador um ganho em sua qualidade de vida, né? Como trabalhar menos horas para usufruir melhor o lazer e o descanso? Ou isso é uma utopia que jamais podemos alcançar em razão da própria razão de ser do capitalismo? Fabiola, o que a gente percebe, e os estudos demonstram, né, principalmente Christophe Dejour, é que essas práticas de gestão neoliberais, elas se equiparam há muito ao nazismo, né? O nazismo, ele diz o seguinte, que o nazismo usava a força física para impor a sua vontade e conseguir o que queria, inclusive escravizando trabalhadores, nós temos essas notícias, né? Além de matar. E o neoliberalismo, então, ele usa o poder econômico, né? A manipulação midiática e a força econômica para fazer com que você siga aquele caminho. Então, está aí, né? A mesa está posta. Nós temos um neoliberalismo que é igual ao nazismo. O mundo acordou após a Segunda Guerra Mundial. Foi após a Segunda Guerra Mundial que vieram as declarações dos direitos universais, que vieram uma série de proteções, né, visando que a humanidade não caísse mais naquele lugar de genocídio, né? Então, veja bem, nós temos hoje várias conquistas, inclusive tecnológicas. O que nós temos visto até agora, né, que essas conquistas mal utilizadas, elas estão adoecendo e matando as pessoas. Nós estamos vivendo um quadro de suicídio em série, né? Quer seja por motivos pessoais, por motivos familiares, quer seja por motivos do trabalho. Então, eu acho que é um momento de todos nós acordarmos e cada um de nós fazermos a nossa parte, né? O que eu posso fazer? Eu posso não precarizar as relações pelas quais eu sou responsável, né? Eu posso não desumanizar o tratamento que eu dou às outras pessoas. E desse jeito eu posso, de repente, convidar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? É um despertar de consciências. Eu acho que nós precisamos continuar fazendo esse trabalho de denúncia e resistência, porque se estamos estudando, se estamos percebendo o que vem adiante, nós temos a obrigação de comunicar, não é? E a essas pessoas que recebem essa informação acordarem. Está havendo uma banalização da injustiça social. A gente acha que é cada um por si e o resto é que se vire. Não pode ser assim, né? Nós temos, quem tem um pouco mais de estudo, quem tem um pouco mais de conhecimento, de capacidade financeira, deve lutar por aqueles que não estão percebendo essa realidade
E assim nós podemos transformar, porque nós somos pessoas, nós somos seres pensantes, somos seres humanos. Então nós temos a obrigação de não deixar essa máquina passar por cima de nós. Muito obrigada pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos aqui acerca do assunto. Eu que agradeço. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Nós conversamos hoje com a advogada Carla Carneiro sobre reforma trabalhista, saúde mental e relações de trabalho. Obrigada também por sua participação e até a próxima semana. E não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás nas redes sociais, na rádio web. Até lá!